Era uma tarde de domingo quando recebi a notícia que mudaria completamente minha vida. Estávamos todos reunidos na casa da família do meu marido, como acontecia religiosamente a cada 2 semanas. Enquanto eu ajudava a servir o almoço, observava a Dona Clélia, minha sogra, uma senhora de 68 anos que, há cerca de 8 meses, havia sido diagnosticada com Alzheimer em estágio inicial. André, filho. Ela chamou meu marido com a voz embargada. Acho que estou piorando. Ontem não consegui lembrar onde guardei meus remédios. Meu cunhado Ricardo, sempre o filho preferido, imediatamente se levantou e foi até ela, segurando suas mãos. Mamãe, não se preocupe. Estamos aqui para cuidar de você, disse ele, lançando-me um olhar de esguelha que parecia dizer que eu não fazia parte daquele nós. O que aconteceu em seguida foi o que vinha se repetindo nos últimos meses. Clélia olhou para mim como se eu fosse uma completa estranha e perguntou: quem é essa moça na minha casa? Meu coração apertou. 3 anos de casamento, e ela fingia não me reconhecer. Senti o ar ficar pesado enquanto todos se viravam para mim com expressões de pena. Sou a Mariana, mãe. Esposa do André, lembra? Respondi, tentando manter a compostura, como o neuropsiquiatra tinha orientado. Estamos casados há 3 anos. Ela balançou a cabeça negativamente e se virou para o Ricardo. Ele nunca me apresentou essa moça antes. Quem é ela? Foi então que Ricardo, meu cunhado, disse as palavras que me humilharam profundamente na frente de toda a família. Não force a memória dela, Mariana. Você chegou depois, é normal que em momentos de confusão ela não te reconheça. Afinal, você não é realmente parte da família ainda. Aquele ainda pesou como chumbo. 3 anos de dedicação à família do meu marido, e eu continuava sendo tratada como uma intrusa. Vi pelo canto do olho meu marido baixar a cabeça em silêncio. Nenhuma palavra em minha defesa. Precisamos pensar em como vamos cuidar da mamãe daqui para frente, continuou Ricardo, ignorando completamente minha presença. Ela vai precisar de alguém em tempo integral. Naquela sala, enquanto serviam a sobremesa preferida de Dona Clélia, senti-me invisível. Era como se eu fosse apenas um móvel, um objeto sem voz ou sentimentos. O pior não era o fingimento de minha sogra, que eu já suspeitava ser exagerado, mas o silêncio do meu próprio marido. Enquanto lavava a louça sozinha na cozinha, ouvi Ricardo e André discutindo sobre a herança que o pai havia deixado. Falavam de contas, investimentos e da casa de praia que pertencia à família há gerações. Nenhuma palavra sobre como cuidar verdadeiramente de Dona Clélia. Apenas bens materiais. Foi naquele momento, com as mãos mergulhadas na água ensaboada e lágrimas silenciosas escorrendo pelo meu rosto, que percebi. Havia algo muito errado naquela história. E eu estava prestes a descobrir o que era. 2 semanas se passaram desde aquele domingo humilhante. Eu tentava seguir com minha rotina no escritório de arquitetura onde trabalhava, mas meus pensamentos sempre voltavam para o comportamento estranho de Dona Clélia. Havia momentos em que ela parecia perfeitamente lúcida, especialmente quando estava sozinha, ou não sabia que eu a observava. Certa vez, ao chegar mais cedo na casa dela para deixar algumas compras, surpreendia ao telefone conversando normalmente sobre uma novela, a mesma que ela jurava não conseguir acompanhar por esquecer o enredo. O mais intrigante aconteceu numa quarta-feira à tarde. André me pediu para passar na casa de sua mãe e levar os novos medicamentos que o médico havia receitado. Quando cheguei, ela não respondeu à campainha. Preocupada, usei a chave reserva que meu marido havia me dado. Dona Clélia, sou eu, Mariana. Chamei enquanto entrava silenciosamente. Não obtive resposta, mas ouvi um ruído vindo do escritório. Aquela sala que ficava sempre trancada e que, segundo Ricardo, guardava documentos importantes demais para a mãe mexer em seu estado confuso. Me aproximei sem fazer barulho. A porta estava entreaberta, e por aquela pequena fresta vi algo que fez meu coração disparar. Dona Clélia, aquela mesma senhora que não reconhecia a própria cozinha, estava sentada na escrivaninha do falecido marido, calculadora na mão,
analisando documentos com uma concentração impressionante. Ela anotava números, consultava papéis e murmurava para si mesma: se transferir para a conta nas Ilhas Cayman, Ricardo nunca vai precisar declarar, e André fica só com a casa principal. Recuei silenciosamente, o coração batendo tão forte que temia que ela pudesse ouvir. Voltei para uma entrada e então fiz questão de bater a porta com força e anunciar minha chegada em voz alta. Dona Clélia, cheguei com seus remédios! Quando entrei no corredor, ela já vinha em minha direção, arrastando os pés, de óculos tortos e expressão confusa. Uma transformação impressionante em questão de segundos. Quem é você, moça? Por que tem a chave da minha casa? Engoli seco e representei meu papel, como vinha fazendo há meses. Sou a Mariana, esposa do André, seu filho. André? Ah, sim, meu menino. Ele casou, é? Não me lembro de ir ao casamento. Naquela noite, não consegui dormir. Ao lado de André, que ressonava tranquilamente, eu conectava os pontos. Os lapsos de memória seletivos, os documentos escondidos, as conversas interrompidas quando eu entrava na sala. E agora, aquela cena no escritório. Havia um segredo naquela família, e Dona Clélia estava no centro dele. O Alzheimer era apenas uma fachada conveniente. Mas para quê? O que ela estaria tramando com Ricardo? A resposta veio na forma de um pequeno objeto que encontrei acidentalmente na bolsa dela, enquanto procurava os óculos que ela jurava ter perdido durante um de nossos almoços de domingo. Era um pendrive azul, com uma etiqueta simples escrita à mão: Testamento Final. Aquele pendrive, que guardei discretamente no bolso, poderia conter a chave para todo o mistério. Mas algo me dizia que eu precisava ser paciente e cuidadosa. Muito cuidadosa. O pendrive queimava em minha gaveta como um segredo proibido. Durante dias, debati comigo mesma o que fazer com aquela informação. Mexer nos arquivos significaria invadir a privacidade de minha sogra, mas meu instinto gritava que algo grave estava acontecendo naquela família. Uma noite, enquanto André trabalhava até tarde, tomei coragem. Com mãos trêmulas, inseri o pendrive no computador. O conteúdo era mais revelador do que eu poderia imaginar. 2 versões digitalizadas do testamento do meu falecido sogro, datadas de períodos diferentes. Na primeira, mais antiga, a divisão de bens era equitativa entre André e Ricardo, com uma parte considerável destinada a um fundo para tratamento de Dona Clélia, caso necessário. Na versão mais recente, no entanto, Ricardo recebia 75% de tudo, com a justificativa de que cuidaria da mãe e administraria a parte do irmão, inábil para lidar com finanças. Havia também e-mails trocados entre Ricardo e um advogado discutindo como acelerar a transferência de bens antes que o diagnóstico seja questionado, além de fotos de documentos assinados por Dona Clélia em datas recentes, muito depois do suposto início de sua condição. Meu mundo desabou. Eu estava diante de um esquema elaborado para despojar meu marido de sua herança legítima, usando uma doença forjada como pretexto. Mas o que fazer com essa informação era um dilema ainda maior. André confiava cegamente no irmão e adorava a mãe. Confrontá-lo com a verdade significaria destruir sua família. Decidi que precisava de mais provas, incontestáveis. E assim começou minha jornada silenciosa. Durante 3 meses, documentei meticulosamente cada evidência da lucidez de Dona Clélia. Comecei a frequentar sua casa em horários variados, sempre com alguma desculpa plausível. Ofereci-me para organizar seus medicamentos, fazer pequenos reparos, trazê-la para pequenos passeios. Com o tempo, ela baixou a guarda parcialmente, embora continuasse a encenar sua confusão quando achava necessário. Em paralelo, matriculei-me em um curso online sobre direito familiar e sucessões. Estudava durante a noite, depois que André adormecia, absorvendo cada detalhe sobre como testamentos podiam ser contestados, quais eram os direitos dos herdeiros e como provar fraudes em documentos legais. Em algumas noites, meus olhos ardiam de tanto fixarem a tela,
mas a determinação de proteger meu marido alimentava minha persistência. A oportunidade de ouro surgiu quando Ricardo anunciou uma viagem de negócios de 2 semanas para os Estados Unidos. Ele sugeriu que André o acompanhasse, para discutir possíveis expansões da empresa da família. Meu coração acelerou quando André me perguntou se eu poderia ficar com sua mãe durante esse período. Claro que sim, respondi, mascarando meu entusiasmo com uma expressão de abnegação. Posso trabalhar remotamente de lá. Sua mãe vai estar em boas mãos. Ricardo hesitou, visivelmente desconfortável com o arranjo, mas não tinha argumentos convincentes para se opor. Afinal, quem melhor para cuidar de Dona Clélia do que sua dedicada nora? Na véspera da viagem, instalei discretamente um aplicativo em meu celular que permitia gravar conversas. Não era apenas para proteger André, mas também a mim mesma. Eu estava entrando em território perigoso e precisava me resguardar. Os primeiros dias na casa de Dona Clélia foram uma extensão de sua atuação. Ela continuava a me tratar como uma estranha, esquecia de comer e perguntava constantemente por Ricardo. Eu, paciente, mantinha o papel da nora atenciosa e compreensiva. No quarto dia, porém, as coisas começaram a mudar. Durante o café da manhã, quando servi seu chá preferido exatamente como ela gostava, algo que uma estranha não saberia, percebi um deslize em seu olhar. Por um breve momento, havia reconhecimento e talvez um lampejo de culpa. Naquela tarde, enquanto ela supostamente repousava, a flagrei ao telefone com Ricardo, a postura ereta, a voz firme e articulada. Está tudo sob controle. Ela não desconfia de nada. Sim, os documentos estão seguros. Não se preocupe. Quando vocês voltarem, daremos o próximo passo. Silenciosamente, ativei a gravação em meu celular. Era apenas o começo da minha colheita de provas. Um processo lento e meticuloso que exigia a paciência de uma caçadora experiente. A cada dia que passava, acumulava mais evidências de sua farsa e compreendia melhor a extensão do plano que ela e Ricardo haviam arquitetado. O que eles não percebiam é que, enquanto subestimavam a intrusa da família, eu estava reconstruindo a verdade, peça por peça, preparando-me para o momento certo de revelar tudo. O retorno de André e Ricardo estava marcado para o domingo. No sábado à noite, Dona Clélia recebeu uma ligação que a deixou visivelmente nervosa. Pela metade da conversa que consegui ouvir, entendi que o advogado cúmplice deles havia adiantado alguns procedimentos e precisaria de assinaturas urgentes. Eles marcaram uma reunião para a segunda-feira seguinte, sem saber que eu estava a par de tudo. Precisamos finalizar antes que surjam questionamentos, ela disse ao telefone, pensando estar sozinha. O neurologista está começando a sugerir novos exames, e não podemos arriscar. Era o empurrão que eu precisava. O tempo estava se esgotando. Naquela noite, enquanto Dona Clélia dormia, revisitei todas as provas que havia coletado. Gravações, documentos, fotos, registro de suas atividades cotidianas que demonstravam plena capacidade cognitiva. Organizei tudo em uma apresentação clara e irrefutável. Hesitei por um momento ao pensar no impacto que isso teria sobre André, mas concluí que a verdade, por mais dolorosa que fosse, era o único caminho possível. No domingo, preparei um almoço especial para receber os irmãos. A mesa posta com esmero, o aroma da comida caseira preenchendo a casa, criando uma falsa sensação de normalidade familiar. Dona Clélia parecia inquieta, lançando-me olhares desconfiados enquanto eu me movia pela cozinha com uma tranquilidade estudada. Por volta do meio-dia, ouvi o som de chaves na porta. André entrou primeiro, sorrindo ao me ver. Ricardo o seguia, seu olhar percorrendo o ambiente como quem busca sinais de problemas. Como foi com a mamãe? Perguntou André, beijando minha testa. Perfeito, respondi. Tivemos dias muito esclarecedores. Ricardo se aproximou de Dona Clélia, que imediatamente assumiu sua postura de confusão. Meu filho querido voltou. Senti tanto sua falta. Quem é esse rapaz com você? É o André, mamãe.
Seu outro filho, Ricardo respondeu, lançando-me um olhar de superioridade. Serviu o almoço com uma calma que mascarava a tempestade interior. A conversa fluiu sobre a viagem, negócios, o tempo em Nova York. Esperei pacientemente pelo momento certo, deixando que todos se sentissem confortáveis e desprevenidos. Quando chegamos à sobremesa, um pudim de leite, favorito de meu sogro, segundo os relatos de André, finalmente fiz meu movimento. Tenho uma surpresa, anunciei levantando-me. Preparei um pequeno vídeo da semana que passei com Dona Clélia. Achei que seria uma boa recordação. Antes que pudessem responder, conectei meu notebook à televisão da sala de jantar. Ricardo ficou tenso. Dona Clélia empalideceu, mas era tarde demais para impedir. O vídeo começou inocentemente. Cenas de Dona Clélia no jardim, tomando seu chá, folheando revistas. Então, gradualmente, surgiram os momentos reveladores. Ela resolvendo palavras cruzadas complexas, discutindo a trama da novela com detalhes que alguém com Alzheimer jamais conseguiria reter, organizando metodicamente seus medicamentos com plena consciência de dosagens e horários. Que montagem é essa? Ricardo se levantou abruptamente, mas eu continuei o vídeo. Vieram as gravações de áudio. Conversas de Dona Clélia com Ricardo sobre como enganar André. Discussões sobre transferências bancárias. Menções explícitas ao testamento alterado. André estava paralisado. O rosto uma máscara de incredulidade e dor. Dona Clélia havia abandonado sua performance e agora me encarava com fúria. Ricardo tentou desligar a televisão, mas eu já havia previsto essa reação e mantinha o controle remoto comigo. Isto não é tudo, continuei, abrindo uma pasta que havia deixado estrategicamente sob a mesa. Tenho aqui cópias dos 2 testamentos, e-mails trocados com o advogado e um relatório detalhado de um detetive particular que contratei para investigar as movimentações financeiras suspeitas dos últimos meses. A sala mergulhou em um silêncio sepulcral. O único som era o da respiração acelerada de Ricardo e o tilintar da colher que André deixou cair. André, eu sei que isso é doloroso, disse, olhando diretamente para meu marido. Mas não podia deixar que eles te roubassem não apenas sua herança, mas também a verdade sobre sua própria família. A expressão de André era de puro desalento, mas havia também algo mais em seus olhos. Uma compreensão crescente, como peças de um quebra-cabeça finalmente se encaixando. Mamãe? Ele se virou para Dona Clélia, a voz embargada. É verdade isso? Foi o momento da verdade, o instante decisivo em que todo o teatro poderia desmoronar ou se fortificar. Dona Clélia olhou para Ricardo, depois para André, e finalmente para mim. Em seus olhos, vi o cálculo sendo feito. Quanto mais ela poderia sustentar a mentira diante das evidências incontestáveis? O silêncio perdurou por um momento que pareceu eterno. Então, como um edifício desabando após ter suas fundações corroídas, a fachada de Dona Clélia ruiu completamente. Você não entende, André. Ela finalmente falou, a voz firme, sem qualquer traço da confusão que fingira por meses. Tudo o que fiz foi para proteger o patrimônio da família. André a encarava, atônito com a transformação. Proteger de quem, mãe? De mim? De ela. Dona Clélia apontou para mim com desprezo. Essa arquiteta sem nome, sem família de tradição, que apareceu do nada e se casou com você tão rapidamente. Não via como ela estava interessada apenas no nosso dinheiro? Ricardo e eu percebemos desde o início. Ricardo assentiu, recuperando a compostura. Mamãe está certa, André. Foi por isso que criamos este plano. Para preservar o que papai construiu com tanto esforço. Você sempre foi ingênuo demais, irmão. Precisávamos protegê-lo. E eu mantive a calma, mesmo diante daquela reviravolta inesperada. Se eu estivesse interessada no dinheiro, teria ficado calada e esperado André receber sua parte. Ou melhor, teria ajudado vocês no esquema em troca de uma porcentagem. Abri outra pasta e coloquei sobre a mesa 3 contratos. Estes são projetos milionários que recusei nos últimos meses porque exigiriam que eu me mudasse para o exterior. Escolhi ficar com André.
mesmo significando um retrocesso na minha carreira. André pegou os contratos, examinando-os em silêncio. Seu rosto refletia o conflito interno entre a lealdade familiar e a verdade irrefutável diante dele. Tem mais uma coisa que vocês não sabem, continuei, sentindo que era o momento de revelar minha última carta. Enquanto investigava, encontrei algo que nem eu esperava descobrir. Tirei de minha bolsa um envelope lacrado e o entreguei a André. Isso estava escondido no fundo falso da escrivaninha do seu pai, junto com uma carta endereçada a você, caso algo acontecesse com ele. André abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia um documento que fez seus olhos se arregalarem. Isso é impossível. O que é, filho? Dona Clélia perguntou, tentando espiar o conteúdo. É um relatório de auditoria. André respondeu, folheando as páginas. Da empresa da família, datado de 3 semanas antes da morte do papai. Ele olhou para Ricardo, a compreensão transformando seu rosto. Você estava desviando dinheiro da empresa há anos. Papai descobriu tudo. Ricardo empalideceu visivelmente. Isso é uma falsificação. Ela está manipulando você, André. O documento tem o selo do escritório de contabilidade e a assinatura do papai. André continuou, sua voz ganhando força. E tem uma nota manuscrita dele. Ricardo precisa ser afastado da diretoria financeira imediatamente. Falarei com ele após a reunião do conselho na próxima semana. Reunião que nunca aconteceu. Acrescentei calmamente. Porque seu pai faleceu 3 dias antes, de um ataque cardíaco repentino. O olhar que Ricardo e Dona Clélia trocaram nesse momento dizia tudo. Era uma confissão silenciosa que não passou despercebida por André. Meu Deus! Ele murmurou, dando um passo para trás. Vocês sabiam disso o tempo todo? Mamãe, você ajudou a encobrir o que Ricardo fez? Dona Clélia se endireitou na cadeira, abandonando qualquer pretensão de fragilidade. Seu pai ia destruir tudo o que construímos, André. Ia expor a família ao escândalo, à humilhação pública. Ricardo cometeu erros, sim, mas estava tentando expandir os negócios, assumir riscos maiores. Seu pai nunca entendeu isso. Foi por isso que começaram com essa farsa do Alzheimer? André perguntou, a voz quebrada pela dor. Para garantir que eu nunca assumisse o controle da empresa e descobrisse a verdade? Foi ideia da mamãe. Ricardo admitiu, vendo que não havia mais como sustentar a mentira. Ela sugeriu que, se fosse diagnosticada com uma doença degenerativa, poderíamos alterar gradualmente o testamento para que eu assumisse tudo, sob o pretexto de cuidar dela e de você, o filho incapaz de lidar com os negócios. O médico? Comecei. É nosso primo de 2º grau. Dona Clélia completou com um sorriso frio. Aquele que você nunca conheceu porque vive na Europa. Não foi difícil conseguir um diagnóstico conveniente. André parecia devastado, mas também mais forte de alguma forma, como se cada revelação, embora dolorosa, o libertasse de uma vida de manipulação. E o fundo de tratamento para a mamãe, mencionado no testamento original? Ele perguntou, olhando diretamente para Ricardo. Já foi transferido para uma conta offshore. Respondi antes que Ricardo pudesse inventar outra mentira. Tenho os registros das transferências aqui. Deslizei mais uma pasta em sua direção. Seu irmão tem desviado dinheiro sistematicamente para contas nas Ilhas Cayman há pelo menos 5 anos. Ricardo se levantou abruptamente. Isso é calúnia. Vou processá-la por difamação. Com que dinheiro, Ricardo? André perguntou tranquilamente, folheando os documentos. O dinheiro da empresa que você roubou? Ou o dinheiro do meu fundo de tratamento para a mamãe que você também roubou? A sala caiu novamente em silêncio. O impasse era palpável. Dona Clélia foi a primeira a quebrá-lo, com uma risada surpreendentemente jovial. Devo admitir, Mariana. Ela disse, pronunciando meu nome pela primeira vez em meses, sem fingir esquecê-lo. Você me impressionou. Pensei que fosse apenas mais uma caça-dotes sem substância. Mas provou ser uma adversária formidável. Não sou sua adversária, Dona Clélia.
respondi calmamente. Nunca quis ser. Só queria ser aceita como parte da família e proteger meu marido. André se levantou e caminhou até a janela, contemplando o jardim que seu pai havia plantado anos atrás. O simbolismo não passou despercebido. Enquanto olhava para o legado visível de seu pai, ele também enfrentava o legado invisível de mentiras e manipulação. O que você pretende fazer com tudo isso, Mariana? Perguntou finalmente, sem se virar. Essa decisão não é minha, respondi. É sua, André. Sempre foi. Ricardo interveio, sua voz agora suplicante. André, irmão, pense no escândalo, na empresa, nos empregos que serão perdidos se isso vier à tona. Podemos chegar a um acordo, renegociar tudo. André se virou lentamente. Havia uma nova determinação em seu olhar. Uma força que nunca tinha visto antes. Você tem razão sobre uma coisa, Ricardo. Não podemos deixar que a empresa sofra por causa das suas ações e das mentiras da mamãe. Ele se aproximou da mesa, reunindo todos os documentos cuidadosamente. Por isso, a partir de amanhã, vou assumir a presidência da empresa. Ricardo riu nervosamente. O conselho nunca vai aprovar isso. Você não tem experiência executiva. O conselho vai aprovar quando souber que a alternativa é um escândalo envolvendo fraude, desvio de recursos e falsificação de documentos médicos. André rebateu firmemente. Além disso, minha esposa não mencionou que concluiu um MBA em gestão empresarial nos últimos 6 meses, enquanto vocês estavam ocupados com seus esquemas. Foi minha vez de sorrir discretamente. Durante minha jornada silenciosa, não apenas coletei provas e estudei direito, também me preparei para ajudar André quando a verdade viesse à tona. Quanto a você, mãe, André continuou, voltando-se para Dona Clélia, terá 2 opções. A primeira é se submeter a um verdadeiro e completo exame neurológico, com médicos independentes que eu mesmo escolherei. Se realmente tiver qualquer condição que afete sua cognição, garanto que receberá o melhor tratamento disponível. Dona Clélia estreitou os olhos desafiadora. E a segunda opção? A segunda opção é assumir publicamente que forjou a doença. Nesse caso, você terá que viver com a vergonha do que fez, mas poderá manter sua independência financeira, restrita ao que é legitimamente seu, claro. E acredita mesmo que vou concordar com qualquer uma dessas condições? Ela perguntou com desdém. André colocou diante dela um envelope. Este é um relatório preliminar que será enviado amanhã ao Conselho Regional de Medicina, questionando a ética do seu primo médico que forjou seu diagnóstico. Tenho certeza que o CRM terá muito interesse em investigar o caso. O rosto de Dona Clélia perdeu toda a cor. Seu primo médico era a única família além dos filhos com quem ainda mantinha contato. Destruir a carreira dele seria o último golpe em seus relacionamentos. Você não faria isso, ela murmurou. A Mariana não seria a única a gravar conversas, mãe. André respondeu, colocando seu celular sobre a mesa e reproduzindo uma clara confissão do médico sobre o falso diagnóstico. Enquanto estive em Nova York, fiz algumas ligações interessantes. Ricardo, percebendo que o jogo havia virado completamente, fez um último apelo. André, seja razoável. Somos família. Sim, somos. André concordou. E é justamente por isso que não vou denunciá-lo à polícia por enquanto. Em vez disso, você vai devolver cada centavo desviado, se afastar da diretoria financeira e aceitar um cargo sem poder decisório em nossa filial na Bolívia. Bolívia? Ricardo quase gritou. Não pode estar falando sério. É isso ou a cadeia. André respondeu simplesmente. E você terá que fazer terapia familiar semanal comigo e com a mamãe por pelo menos 1 ano. Precisamos entender como chegamos a este ponto. Dona Clélia olhou para o filho com uma mistura de raiva e relutante admiração. E quanto a ela? Perguntou apontando para mim. O que ganha com tudo isso? André se aproximou de mim, pegando minha mão. Mariana já ganhou o que queria. A verdade. E quanto a ganhos materiais? Ele sorriu para mim antes de se voltar para a mãe. Acho que seria apropriado que ela assuma a renovação da casa de praia da família. Como arquiteta talentosa que é,
Tenho certeza que fará um trabalho excepcional. Aquela casa de praia que Ricardo e Dona Clélia planejavam vender secretamente era o lugar mais especial para André, repleto de boas memórias de infância com seu pai. Confiar a mim sua renovação era um símbolo poderoso de aceitação e confiança. Dona Clélia e Ricardo se entreolharam, derrotados. Não havia escapatória. Nenhum contra-argumento possível. Toda sua elaborada trama havia desmoronado. Quando se levantaram para sair, André fez um último gesto. Entregou à mãe um pequeno objeto. O vale-transporte que ela havia dado a ele em seu aniversário de 15 anos, enquanto Ricardo ganhava um carro. Para que você nunca se esqueça que o caminho de volta para uma família verdadeira está sempre disponível, mãe. Basta querer embarcar nessa jornada. Os olhos de Dona Clélia se encheram de lágrimas, as primeiras genuínas em muito tempo. Ela segurou o vale-transporte como se fosse algo precioso e, sem dizer uma palavra, saiu pela porta. 6 meses se passaram desde aquele domingo revelador. A transição na empresa não foi fácil, mas André surpreendeu a todos com sua liderança firme e visão inovadora. Ricardo, cumprindo o acordo, estava na Bolívia, enviando relatórios semanais e participando remotamente das sessões de terapia familiar. Quanto a Dona Clélia, ela escolheu a segunda opção oferecida por André. Em uma pequena cerimônia com os funcionários mais antigos da empresa, ela admitiu ter exagerado seus sintomas por medo de perder relevância na família após a morte do marido. Não revelou toda a verdade, mas foi um começo de honestidade que ninguém esperava dela. A renovação da casa de praia estava quase concluída. Era um projeto que me enchia de orgulho, não apenas pelo resultado estético, mas pelo que simbolizava. Cada parede derrubada, cada espaço redesenhado, representava a desconstrução das mentiras e a reconstrução de uma família sobre alicerces de verdade. Naquela tarde de sábado, enquanto André e eu contemplávamos o pôr do sol da varanda recém-construída, ele quebrou nosso silêncio confortável. "Sabe o que mais me impressiona em toda essa história?" perguntou segurando minha mão. "O quê?" "Como você lutou por mim sem nunca perder sua integridade. Você poderia ter exposto tudo de maneira humilhante, poderia ter buscado vingança, mas escolheu um caminho que deixou espaço para a redenção." Sorri, observando as ondas quebrarem suavemente na praia. Vingança destrói quem a busca tanto quanto quem a recebe. Eu queria justiça, não destruição. André assentiu, pensativo. Ontem, recebi uma mensagem do Ricardo. Pela primeira vez, ele reconheceu completamente o que fez, sem desculpas ou justificativas. Disse que a distância e a terapia finalmente o fizeram enxergar o quanto estava preso em padrões tóxicos que aprendeu com a mamãe. "E você acredita nele?" "Estou aprendendo a confiar, mas verificar." Ele respondeu com um pequeno sorriso. "Como você me ensinou." O telefone de André tocou. Era Dona Clélia, ligando para confirmar sua visita no dia seguinte. Seria a primeira vez que ela veria a casa renovada. A conversa foi breve, mas notei algo diferente em sua voz. Um tom de respeito genuíno quando ela mencionou meu nome. Quando André desligou, comentei. "Ela parece melhor." "Está," ele confirmou. "O terapeuta diz que ela finalmente está processando o luto pelo meu pai. Aparentemente, grande parte da manipulação vinha do medo de ficar sozinha, sem controle." Ficamos em silêncio novamente, absorvendo a beleza do horizonte onde o sol lançava seus últimos raios dourados sobre o mar. "Você sabe," comecei. "Quando descobri toda a verdade, pensei que seria o fim da sua família. Temia que você nunca me perdoasse por expor algo tão doloroso." André apertou minha mão. "Às vezes, precisamos encarar a verdade mais dolorosa para construir algo genuinamente valioso. Você não destruiu minha família, Mariana. Você nos deu a chance de criar uma família real, baseada em honestidade, não em manipulação e medo." Naquele momento, entendi profundamente que a maior vingança contra a mentira nunca será outra mentira, mas sim a verdade pacientemente revelada. Que a resposta para a manipulação não é o ressentimento,
mas a firmeza compassiva que estabelece limites claros enquanto oferece caminhos para a reconciliação. É curioso como a vida nos coloca em situações onde somos testados além do que acreditamos ser capazes de suportar. Quando me vi sozinha, cuidando de uma sogra que fingia não me reconhecer, jamais imaginei que estava sendo preparada para desvendar uma trama muito maior e mais complexa. No final, a lição mais valiosa que aprendi foi que a família verdadeira não é definida pelo sangue ou pelo nome, mas pelas pessoas que escolhem a honestidade mesmo quando é difícil, que estabelecem limites com amor e que têm a coragem de reconstruir o que foi quebrado. O sol finalmente desapareceu no horizonte, mas a luz permanecia. Assim como a esperança nas famílias que tiveram coragem de encarar suas verdades mais dolorosas. Se esta história tocou seu coração, talvez você também tenha enfrentado situações onde a verdade foi sua única e mais poderosa aliada. Deixe seu comentário contando sua experiência e como conseguiu permanecer íntegro em tempos difíceis. Seu apoio com um like ajuda a compartilhar essa mensagem com outras pessoas que podem estar enfrentando desafios semelhantes neste momento. Afinal, às vezes, a coragem de uma pessoa pode inspirar a transformação de muitas outras.